Oi pessoas, alunos do Massô, tudo bem? Como podem ver, a nossa a quarentena ela foi estendida, então a gente tem que continuar mandando aulas, mandando tarefas, para a gente não perder muito tempo em relação a tudo que está acontecendo, até porque não sabemos quando é que voltaremos de fato, né? Então, gente, assim, ó, isso aqui é só. Esse canal aqui é só para videoaulas desse período mesmo, não é um canal do YouTube, então não tem thumbnail bonitinho, não tem efeito, não tem todas aquelas coisas, é só realmente pra gente manter o contato e eu poder estar dando algumas aulas para vocês referentes a isso, tá? Então, quanto a isso. Outra coisa, isso é só para os meus alunos mesmo, então qualquer comentário aqui embaixo que não for de aluno não vai ser respondido. Então, deixe comentário se vocês tiverem alguma dúvida referente a alguma coisa que eu falei ou que preciso fazer. Vocês vão estar recebendo, então, uma matéria, um arquivo, né, com duas matérias de jornais e o link para essa videoaula. E aí você tem uma tarefa para fazer ela individual, tá? Caneta azul preta, tá? Quem quiser fazer digitado, pode fazer digitado, mas fonte 12 a 14, ok? Times, Orial. E já deixa separada, tá? Para entregar quando a gente voltar. Não manda por e-mail, é entregue em mãos. Estão entendidos? Beleza. Não deu muito tempo pra gente falar muita coisa, a gente teve muito pouca aula, na verdade, né? Mas vamos tentar dar um resumão então da coisa para vocês poderem fazer a tarefa que tá aqui comigo, tá? A gente teria que falar agora mesmo das novas relações sociais que a sociologia ela tenta entender. O que que acontece? A sociologia ela surgiu depois de dois acontecimentos históricos, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela recriou, ela teve que repensar a maneira como a gente fazia política, porque antes nós tínhamos reis. E é o pior sistema de governo que pode haver em qualquer alguma situação. E a Revolução Francesa foi lá e no momento que ela destituiu a monarquia francesa, que mais tarde foram todos guilhotinados, né? Essa parte não foi lá tão legal assim, mas enfim. Mas a partir daí teve que se repensar a maneira como a gente fazia política. E aí vieram as ideias referentes ao início da democracia, tá? Mas esse não é o ponto agora. Vamos se deter na Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela teve que repensar a maneira como a gente fazia economia. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos ainda um sistema muito medieval ainda para pensar a economia. O sistema era basicamente pensado unicamente para produção imediata do que tu precisa agora, muita questão muito de escambo, de troca, tudo mais, né? Mas aí o que acontecia, né, gente? Assim, ó, não havia muita circulação de dinheiro da maneira como a gente conhece hoje, por exemplo, tá? O que vai acontecer? A Revolução Industrial é a produção em massa, ou seja, sei lá, esse lápis aqui, por exemplo, gente, assim, ó, antes um cara, o dono do lápis, ele ficava o dia inteiro para fazer só um lápis, então esse lápis vai sair. Tinha muito poucos lápis e seriam muito caros, não é? Todo mundo podia ter acesso. E aí o que acontece? O que é a Revolução Industrial? É quando esse cara divide a produção desse lápis com outras pessoas que vão trabalhar para ele. Aí um faz só a tinta verde, outro faz só o grafite, outro faz só a madeira, enfim. E cada um faz só um pedaço desse lápis. E aí ele consegue fazer esse lápis se multiplicar. Ele consegue produzir muito mais lápis do que antes ele fazia. Por consequência, como tu vai vender mais lápis, tu pode vender ele a preço mais barato para atingir o maior número de pessoas. E aí está aí o. Mas isso aí vale pro celular que vocês estão usando, o seu celular que eu estou usando para gravar esse vídeo, mas todos os bens de consumo passam por essa ideia, tá? Da questão da produção em massa. Até aí, ok. E aí o que aconteceu foi que veio uma nova relação de trabalho, tá? Ela teve que mudar a partir do momento que tu tinha o dono da fórmula do lápis, o dono do lápis, e as pessoas que trabalhavam e produziam o lápis. Quem está aqui? Quem é o dono do lápis? Tá? Ele é a burguesia. Ele é dono dos modos de produção. Ele é dono da madeira, ele é dono da tinta, dono do grafite, tudo mais, tá? Ok, ele é dono da fábrica. Sozinho ele não pode fazer os lápis, como a gente viu, né? Não ia dar para fazer milhares de lápis. Ele não consegue fazer isso. Então ele tem que contratar essa galera que está aqui, que vai trabalhar em cima do lápis. Aí é o trabalhador comum, isso a gente chama de proletariado, ok? Eles vão produzir mais. Eles sozinhos não conseguem fazer todo o lápis, porque o lápis é desse cara aqui, tá?
Então, o que acontece? Essa galera aqui só vai receber um pedacinho da produção desse lápis. Eles não conseguem fazer todo o lápis inteiro. Quem consegue é ser. Por quê? Porque esse cara é dono de tudo que envolve o lápis, ok? Então, nós temos duas relações, burguesia e proletariado. Isso quem criou foi um carinha chamado Karl Marx. A gente vai ver talvez mais detalhadamente, espero que ao vivo em algum momento, né? Mas aí então o que acontece, gente? Assim, essa relação de trabalho aqui, esse precisa dos trabalhadores e esse precisa de emprego, né? Deveria ser mais harmônica, mas não é. O fato é que esse cara sempre explora esse. Fatos, tá? Esse cara aqui, ele sempre, ele nunca pagou o justo por qual esses aqui trabalharam. Então, toda essa parte da qual ele não pagou se chama mais-valia. Entende? Ele não pagou uma parte do trabalho de toda essa gente. Por isso essa galera que sempre ganhou mal. Sobretudo, e mais ainda, né, gente, assim, quem era mulher ganhava menos, né? Se fazia crianças trabalhar, tá? E também essa relação também não é harmônica porque não havia direitos trabalhistas. É o início de tudo. Não havia o que a gente tem hoje, por exemplo, sei lá, férias. Isso não existe, sabe? Final de semana, esses direitos aí, nenhum deles existe nesse momento. Então, o que acontece, gente, assim, esse cara sempre vai ficar rico em cima do esforço desse cara aqui. Esse cara sempre vai ficar aqui embaixo. Isso vai estabelecer, então, né, essas relações de poder entre proletariado versus burguesia, que nunca é harmônica, tá? Fato que esse cara aqui, ele fica rico em cima do esforço desse cara aqui. Estamos entendidos quanto a isso? Beleza, tá? E aí o que acontece, gente? Assim, essas relações depois vão se desenvolver para o que a gente estava começando a trabalhar com uma ou duas turmas e tudo mais, né? Sobre a questão do que a gente considera classe social, né? Que é justamente que vai estabelecer até onde tu pode ir, tá? Na nossa sociedade, ok? O que que tu pode realmente consumir? Tem o teu poder econômico vai te levar até onde? Dependendo de onde ele vai te levar, ele vai te colocar numa classe social, tá? E aí, por exemplo, gente, assim, se eu fosse ver um filme hoje, por exemplo, tem aquele cara que vai poder ver o filme IMAX no domingo de tarde, com pipoca e etc e tal. Tudo vocês podem imaginar. Ok, beleza. Esse cara está numa classe social, né? Beleza. Agora tem aquela galera que vai ter que esperar a promoção do Praia de Belas lá da terça-feira. E vai comprar, vai levar até umas bolachinhas recheadas para dentro do cinema. Esse está numa outra classe social. Tem gente que vai ter que esperar ver o filme em casa. Porque não pode ir no cinema. É uma outra classe social. Tem gente que não vai ver o filme. Então, gente, vocês podem ver que só o simples fato de o que vocês podem fazer nessa sociedade já está definido referente a as relações de trabalho que eu expliquei agora. Porque dependendo de quanto tu ganha, tu tem um poder aquisitivo. E isso vai te deixar em uma classe social, ok? E lembrando daquela coisa, esse cara aqui sempre fica mais rico, né? Enquanto esse cara aqui sempre fica mais pobre. Você pode ver isso até inclusive das reformas trabalhistas que nós tivemos, né? No final do governo passado, né? A gente vê a precarização do trabalho, tu vê essa proliferação do trabalho como os trabalhadores informais que ralam pra caramba, trabalham muito, essa galera que trabalha muito, mas infelizmente ganha muito pouco, né? Então esses elementos, eles expostam as pessoas em classes sociais diferentes. Só que agora, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, gente, assim, nós temos uma outra situação. Nós temos outra situação porque o que acontece, né? Realmente, um vírus, ele não escolhe quem ele vai pegar. Ele não vê essas relações que nós estamos tendo. Ok, beleza. Mas, adquirir os elementos para te proteger, ter acesso aos elementos para te curar, te proteger, aí entra a questão das relações das classes sociais, sim. As relações trabalhistas ficam bem claras. Afinal de contas, assim, gente, assim, e os empresários que não estão liberando seus empregados para ficar em casa no momento, para estar arriscando a vida deles referente a isso. Tem trabalhos que são essenciais. O hospital não vai poder fechar. O mercado não pode fechar, as pessoas precisam continuar comendo, tudo mais, né? Beleza, assim,
Mas e quando não é um serviço essencial? Uma loja de roupa, por exemplo, que não libera seus... Ou uma loja de hambúrgueres, por exemplo, e não libera seus funcionários. Vamos supor que não libere seus funcionários para tudo mais, né? Está arriscando essas vidas para manter a questão do capital, manter essa estrutura de poder. E aí, lembrando que a cada trabalho dessa galera, esse aqui fica mais rico sempre. E esse aqui, não. Então, gente, assim, ó, pensem nessas questões referentes a isso. Tem Google, vejam, né, algumas dessas situações, até pra vocês verem, para poderem fazer o trabalho de vocês, tá bom? Como eu disse, gente, os trabalhos têm que ser entregues em mãos, tá? Não manda nada por e-mail, tá? Isso é só pra gente ter, tudo mais, né? Ter algum contato pra gente não perder tanto da nossa matéria por enquanto, tá? Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida do que é pra fazer, tirem alguma dúvida, vocês me acham nas redes sociais, eu tô nas redes sociais da escola, tudo mais, tá? E fica por isso, por enquanto vamos ficar por isso, tá? Então depois eu volto com mais alguns recursos de aula, tá bom então? Tchauzinho.